Cicatrização perfeita. Como conseguir resultados nítidos, sem expansão e com quase zero retoque. Sim, é possível, né? Essa é uma das maiores dificuldades, se não a maior, dos profissionais no início da carreira, tá? Porque conseguir fios finos, né, bonitos ali no pós-imediato é uma coisa, tá? A questão é, os seus fios estão voltando cicatrizados, íntegros, nítidos? Se não, observe alguma desses quesitos que você deve estar falhando, tá bom? No início, todas as etapas, a gente tem que tomar cuidado que vai influenciar sim no resultado final, tá bom? Desde o início lá, na hora de você fazer a análise da pele, né? Fazer um estudo de qual pele que a sua cliente tem, se é uma pele mista, se é uma pele seca, oleosa, porque para cada tipo de pele a gente tem que trabalhar de uma forma, tá? Então tem diferença sim. Uma pele mais seca eu posso trabalhar fios mais próximos, uma pele oleosa eu tenho que trabalhar, né, com fios mais espaçados. Tem a questão da escolha do pigmento, tá bom? Então tem vários detalhes e a gente tem que tomar atenção com todos esses detalhes para ter um resultado final bacana. Então vamos lá. Então, eu fiz a análise da pele da minha cliente, certo? Defini qual é a melhor técnica para ela. Então, primeiro, a gente tem que conversar com a nossa cliente para ver o que ela tem, né, de expectativa para esse resultado. Se ela gosta daquela sobrancelha mais esfumada, né, que é mais preenchida, se ela quer realmente trabalhar com fio a fio. Então, sentou com a sua cliente, chega num consenso, né? Às vezes ela quer um resultado que não é o resultado final não é o que ela espera, porque a maioria das clientes chegam querendo fio a fio. Isso é unânime, isso é quase unânime, tá? Mas muitas vezes ela não quer o resultado fio a fio, ela quer o resultado do esfumado, tá? Então, no resultado cicatrizado, se ela tinha a expectativa de ter um resultado mais marcado e ela escolheu a fio, já não vai ser o que ela buscava, tá? Então, aí, nesse caso, pode ser que ela queira que escureça mais, para ficar mais marcado, e o fio a fio não tem essa intenção. A intenção do fio a fio é ficar natural, tá? Então, primeiro a gente tem que definir com a nossa cliente o que ela busca, certo? E eu sempre também explico a questão do fio a fio para minha cliente o seguinte, olha, a técnica de fio a fio, ela é para quem busca ter uma sobrancelha mais preenchida, né, sem perder a naturalidade. Se ela quer algo mais marcado, a gente pode fazer talvez o início, né, o fio a fio e a cauda mais marcada com o efeito shadow. Então, assim, tem que ser analisado isso, tá? Se ela quer uma sobrancelha mais marcada, não vai ser a fio que vai estar atendendo ela. Fizemos a análise de pele, escolhemos a técnica em conjunto com a nossa cliente, agora nós vamos para a higienização. Kátia, mas a higienização vai contribuir para a minha cicatrização? Vai, eu preciso higienizar bem aquela pele para evitar problemas futuros e também para mim ter uma marcação bacana. E a marcação também influencia, porque se você faz uma marcação que ela não fica bonita, ela não harmoniza com o rosto do nosso cliente, o resultado final pode até ficar bonito, pode até ficar nítido, mas a sua cliente não vai ficar satisfeita, tá? E também, se você fizer uma marcação que no meio do procedimento você perca ela, então você vai ter mais dificuldade de controlar pesos de mão, porque você vai estar insegura, tá? Quanto à marcação. Então, você fazendo uma marcação correta, não perdendo ela, você vai estar ali mais tranquila para fazer realmente na camada correta, né? Tudo certinho. Então a marcação também conta muito na hora de nós termos um resultado final bonito e cicatrizado de forma íntegra, os fiozinhos ou a shadow, tá? Após a marcação, a gente vai estar aplicando anestésico ou não. Isso vai depender muito do profissional. O anestésico, né, ele deixa o procedimento mais indolor. Normalmente é um incômodo, nem chega a ser dor. Mas se a sua cliente é mais sensível, às vezes é válido você estar usando o anestésico, tá? O que o anestésico influencia no resultado cicatrizado, tá? Tem muitos profissionais que falam que o anestésico, ele prejudica na cicatrização, que ele fica um resultado mais esfumado, né? Eu, particularmente, eu não vejo diferença, tá? Eu uso anestésico, mas muito pouco. Eu não repasso várias vezes o anestésico durante o procedimento, e uso pouco e poucos minutos ali pra gente estar começando o procedimento. As minhas clientes não reclamam de dor
E eu também não acho muita diferença ali entre a pele ficar um pouquinho mais rígida. Pra mim, eu consigo trabalhar tranquilo com o anestésico, tá? Mas se você optar por não fazer, né, com anestésico, tudo bem, não tem problema, certo? Por ser ele na primeira camadinha, né, da derme, é muito superficial, então assim, é uma dor muito suportável, tá? Então assim, se a sua cliente se sente confortável com essa dorzinha, pode fazer sim sem o anestésico. E até mais fácil também para a gente calibrar a nossa mão. Sem o anestésico, se a gente faz ali e começa a sair um pouquinho de sangue, a gente percebe que ele não está na camada certa, tá muito profundo, tá? Já com o anestésico a gente não consegue ter esse controle, porque ele fica aquela região fica realmente anestesiada, não sai sangue, tá? Então, sem o anestésico a gente tem esse controle melhor. Então, o anestésico também interfere no resultado cicatrizado, certo? Fiz a marcação, apliquei o anestésico, agora eu vou fazer a minha marcação com o lápis dermatográfico dos fiozinhos do esqueleto. Kátia, mas isso também interfere? Sim, interfere. Por quê? Se a gente está fazendo ali sem a marcação do lápis, a gente vai ter que realmente fazer essa marcação na hora que eu tô fazendo com a lâmina. Eu vou ter duas preocupações ali. A preocupação da onde eu vou fazer esse fio, onde que eu vou fazer o fio, e outra com a pressão da mão. A partir do momento que você já tem definido ali onde vai ser o fiozinho, você vai prestar atenção só na profundidade que você está fazendo o fio. Então já facilita muito, tá? Em vez de você prestar atenção no percurso, que já vai estar delimitado ali com o lápis, e na profundidade, você vai prestar atenção só na profundidade, certo? E outra coisa, na hora de eu fazer os fiozinhos, eu sempre vou atentar para o seguinte: no começo da sobrancelha, eu vou ter um peso de mão. No meio, pro fim, eu já vou ter outro peso de mão. Normalmente, o nosso comecinho aqui da sobrancelha, a pele é um pouco mais durinha, né? Mais firme. Então, nesse começo, a gente vai fazer um pouquinho mais de pressão. Do meio da sobrancelha pro fim, a pele é mais fina. Então, se a gente usar a mesma pressão do começo, vai aprofundar muito. Se aprofundar, é o que acontece quando a gente vê aquelas sobrancelhas que é acinzentada a cauda. É porque foi feito muito profundo. Então, sempre eu vou observar. No começo, eu vou fazer mais, uma pressão um pouco maior, cauda, que é mais fina, um pouquinho menor. A pressão, tá bom? Kátia, mas como que eu vou treinar a pressão da minha mão? Olha, eu sempre oriento para as minhas alunas o seguinte: eu gosto muito de iniciar o treino no papel, tá? Eu pego um papel normal, né, com uma grafite 0,5. Kátia, por que 0,5? Porque quando eu tô fazendo fiozinho, se eu tô fazendo muita pressão, aquela pontinha ela vai quebrar. Então, eu tenho que fazer todos os fiozinhos numa pressão que não quebre a ponta 0,5. A partir desse momento, eu tô treinando a trama de fios, o direcionamento e a pressão da minha mão, tá? A partir do momento que eu já tenho ali a pressão da mão, tudo certinho, as tramas, eu passo para a pele sintética. A pele sintética a gente compra em loja de cosméticos, na internet. É uma pele específica para treino de micropigmentação, tatuagem, tá? Aí ali eu vou treinar com a lâmina. Existem vários tipos de pele sintética, tá? Tem as peles que só com a lâmina a gente faz, né, o tebor e a lâmina, a gente faz os fiozinhos sem a tinta e eles ficam branquinhos, tá? É uma pele mais moderna, eu gosto bastante porque não faz tanta sujeira, tá? Mas tem peles que a gente deve trabalhar, né, com tinta guache ou mesmo com o próprio pigmento. Eu sempre prefiro trabalhar com os pigmentos porque a gente já consegue ter uma ideia ali, né, de como é a textura, né, do pigmento que a gente vai trabalhar na modelo, né, na nossa cliente. Então, depois que eu treino bastante na folha de A4, né, com a grafite 05, eu passo para o treino na pele sintética. Tem outras formas de treinar, Kátia? Tem. Hoje em dia, todo tipo de treino é válido. Tem pessoas que treinam em banana, laranja, maçã, né, pele de porco, tira só a pele do porco pra tá fazendo. É algo que vai fazer mais sujeira, mas é válido também, tá? Tem peles caseiras que é feito com amido e outros ingredientes.
tá bom? Muitas opções de treino. O que vale é treinar, tá bom? Essa é a minha dica. Comece o treino no papel, com a lapiseira. Você vai treinar bastante ali o peso da sua mão. Aí eu fiz meu esqueleto, né? Com um pouquinho mais de pressão no início e mais suave para a cauda. Faço de um lado, faço do outro. Aí eu venho para fazer as ramificações. Aí tá o segredo. Em vez de eu fazer e passar a tinta para saturar, fazer e passar a tinta para saturar, o que eu faço? Eu faço ali meu esqueleto de um lado, faço do outro lado olhando o que eu fiz da de cá, tá? Sem passar a tinta. Depois que eu fiz, eu venho fazer a minha ramificação de cá, sem pintar ainda, sem passar a tinta. Mas eu tenho que trabalhar com a quantidade suficiente na minha lâmina. Nem muito pigmento, nem pouco pigmento. Para mim estar trabalhando, né, no local limpo que eu consiga enxergar, certo? Faço a ramificação do lado, faço a do outro. Kátia, eu preciso repassar todos os fiozinhos para poder fixar? Não, não preciso. Eu sempre vou conferir, né, ver se o meu pigmento realmente foi implantado, tá? Isso que é muito importante. Às vezes não é necessário repassar todos os fiozinhos. Se você repassar, você vai estar abrindo mais aquele fio, né? E na hora de cicatrizar vai ficar aqueles fios expandidos, grossos. Não é o que a gente busca. Então, o que eu faço? Fiz a ramificação, aí sim eu passo o pigmento, espero um pouquinho e limpo. Depois que eu limpo, eu vou abrir os fiozinhos ali para estar vendo se o pigmento realmente está implantado. Ele tem que estar lá dentro do fiozinho. Não adianta só ter ali o arranhão, o cortezinho e o pigmento não tá lá dentro. Se ele não tiver, não vai cicatrizar, ou não vai voltar resultado cicatrizado, tá? Vai voltar praticamente nada, vai voltar bem clarinho. Então o segredo tá ali. Eu fiz o fiozinho, eu vou ter que ir lá conferir se o pigmento ficou. Porque o que pode acontecer? Pode ocorrer a falsa implantação. Se eu não estico bem, eu tenho um triângulo de estiramento, né? Que eu vou indicador e polegar e minguinho aqui na mão que eu vou estar fazendo tebore. Eu tenho que estirar nessas 3 pontas, porque se aquela pele ela não estiver bem esticada, o que vai acontecer? Eu vou vir com a lâmina e a pele vai junto. Se ela não estiver bem esticada, a pele e o pigmento não entra no fio. Faz o cortezinho, parece até que o pigmento tá ali, mas ele não ficou implantado. Então, conferir, tá lá dentro? Não tá, o que eu vou fazer? Se o pigmento não ficou, eu não vou cortar novamente aquela pele. A pele já tá com o fio feito, né, teoricamente. Eu vou vir com o pigmento, novamente molho lá a lâmina, e vou repassar de forma que eu só coloque pigmento novamente lá dentro daquele fio, tá? Porque às vezes até na hora de limpar eu acabo tirando o pigmento de lá. É um cortezinho. Se o lenço, né, ou o algodão tá muito molhado, eu acabo tirando o pigmento. Então isso é uma outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer a limpeza dessa pele, né, a limpeza dessa sobrancelha, de não tirar o pigmento do fio, que também influencia lá no resultado cicatrizado. Sempre confira, gente, se o pigmento realmente está implantado, tá? Não tá, a gente vai fazer isso. Molha lá a lâmina novamente, né, no pigmento e só coloca ali dentro do fio, sem cortar. Só encaixa a lâmina, né, no fiozinho e repassa. Exatamente com o mesmo fiozinho. O que pode acontecer também é a pessoa não passar dentro do fio e acabar fazendo fio duplo, ou engrossar aquele fio nessa repassagem. Então aí fica aquele resultado cicatrizado grosso, aquele fio feio, tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa repassagem. Pode fazer repassagem? Pode, tá? Mas tem que tomar esse cuidado para não cortar mais o fio e nem passar ele não passar em cima e acabar passando no lado e ficar aquele fio grosso, tá? Outra coisa que é muito importante é você definir a lâmina que você vai usar. Se a sua cliente tem fio grosso, não adianta você vender para ela uma sobrancelha hiper realista com fios extra finos, mais finos que os dela, que ela não vai gostar, não vai ficar natural. O natural é fios que se assemelhem aos fios naturais da cliente. Se o fio dela é grosso, a sobrancelha dela, fio a fio, tem que ser com fios grossos. Então, nesse caso, eu vou usar uma microlâmina, tá? Se a cliente é aquela cliente que tem fios extra finos,
aí sim eu vou fazer uma sobrancelha com fios fininhos, né? Com a nano, com a lâmina nano. Então eu tenho que saber escolher também, tá? Porque se eu uso uma lâmina nano numa sobrancelha que tem fios grossos, na hora que cicatriza, fica nítido a diferença da micropigmentação com os fios naturais, tá? Então, quando for fio grosso, não adianta. Tem que ser com uma lâmina micro, né? Ou uma lâmina convencional, tá bom? Não tem como eu fazer sobrancelha com fios grossos com a lâmina nano, certo? Então, isso também vai influenciar no meu resultado final cicatrizado. Certo, Kátia, mas eu faço tudo isso e eu não consigo resultado bacana cicatrizado. O que eu tô fazendo de errado? Então, eu fiz toda a conferência, o pigmento tá dando fiozinho, tá tudo certinho. O que pode estar acontecendo? A sua cliente, ela não pode estar molhando esse pigmento pelo menos um dia. Eu sempre peço 2 por garantia. Por quê? Se o fiozinho, né, é um arranhãozinho, a gente implanta o pigmento dentro, se a sua cliente ela molha aquela sobrancelha antes da pele dela se fechar, o pigmento ele pode estar saindo ali de dentro daquele fio e na hora que cicatrizar não vai ter pegado aquela sobrancelha. Ela vai ver pra você, olha, minha sobrancelha não pegou, mas tem que ser observado muitos cuidados do pós, tá? Não pode molhar, tem que fazer o uso da pomada conforme a orientação. Frisem bastante com a cliente de vocês a importância do pós feito de forma correta, tá? Eu sempre falo, não adianta profissional fazer o melhor procedimento, o fio mais bonito, fino, né? Tudo certinho, ter cumprido todas essas etapas que eu passei e a cliente não fazer o uso da pomada, né? Molhar, coçar, ficar no sol e aí volta aquela sobrancelha que realmente fica esfumadinha, né? Então, gente, o pós é igualmente importante à execução da técnica. É 50-50. 50% responsabilidade da profissional que faz a micro e 50% responsabilidade da cliente nos cuidados em casa, tá? O que eu faço? Para não ter desculpa da cliente não passar na farmácia, comprar a pomada, né, acabar esquecendo, comprar a pomada errada, eu compro a pomada, compro aqueles potinhos e na hora que a cliente faz o procedimento, eu coloco ali dentro daquele potinho e entrego para ela não ter desculpa e não comprar a pomada errada, tá? Então eu sempre dou a pomada que eu uso, né, que eu indico para minhas clientes, para não ter esse perigo. Kátia, qual pomada que você indica para suas clientes atualmente? Então, eu indico, né, e dou um pouquinho da pomada Candicorte, tá? Não pode ser a creme, tem que ser a pomada. Porque eu já fiz vários testes com várias outras pomadas e realmente a que me deu mais resultado foi essa, certo? É uma pomada que não é específica para micropigmentação, mas ela vai proteger, né, aquele ferimento, porque de certa forma a micropigmentação é um leve ferimento ali, que o nosso organismo vai agir para estar fechando, para estar curando, né, entre aspas. Então, essa pomada, ela vai, além de proteger aquele ferimento, ela vai hidratar, né, vai evitar de dar casquinha, certo? O que é a casquinha, Kátia? A casquinha é o nosso organismo fechando o ferimento e ele trabalha ali para aquela pele se regenerar, certo? Então, quanto mais aquela pele tá protegida, tá hidratada, menos casquinha ela vai dar. Quanto menos casquinha, menos expulsão de pigmento, tá? Se eu tenho pouca expulsão de pigmento, a minha cicatrização vai ser melhor. Eu vou ter mais pigmento dentro da pele, aquele fiozinho mais nítido, certo? Então, é muito importante a sua cliente usar uma pomada, né? E ela usar de forma correta. Eu sempre indico para usar de manhã, de tarde, de noite por 5 dias. Mas isso vai depender muito de profissional para profissional, tá? Tem profissionais que indicam pomadas específicas. Hoje no mercado nós temos muitas pomadas específicas para micropigmentação, tá? São muito boas também, tá? Tem que fazer o teste, ver qual que você melhor tem resultados, tá bom? Então, tem muitas opções no mercado. Vale você testar para ver qual é o melhor,
né? No caso, para você. Outra coisa importante, Kátia, eu não posso molhar, mas eu vou ficar sem lavar o rosto? Gente, é só nos 2 primeiros dias. O que eu oriento para minha cliente, às vezes, olha, vem com o cabelo limpo, para evitar realmente de, na hora que ela for lavar o cabelo, acabar molhando, mas ela não vai deixar de higienizar. Ela vai estar pegando um algodãozinho ali com água mineral, limpando bem delicadamente, para mim não pode esfregar, tá? Limpa delicadamente, pega um cotonete, na pontinha do cotonete com a pomadinha e passa bem pouquinho. Não precisa exagerar. Não precisa ficar aquela sobrancelha que brilha de tanta pomada, porque pode até dar alergia. A pomada é bem pouquinho. É só para realmente falar que passou, né? Para ficar ali hidratado, tá? O que influencia também muito na cicatrização, para que fique um resultado perfeito no final. Quanto menos eu machuco aquela pele, quanto menos eu traumatizo aquela pele, melhor será o meu resultado cicatrizado. Quanto mais eu repasso aquele fio, mais eu uso lâminas que não têm uma precisão boa, mais eu vou estar machucando, mais processo inflamatório eu vou estar causando ali. Aí o organismo da cliente, ela vai acabar, né, expulsando mais pigmento, que não é o que a gente quer, certo? Se eu faço um fiozinho com uma passada só, perfeito, eu vou ter um processo cicatrizatório excelente. Se eu preciso repassar, repasso da forma que eu falei, né? Sem cortar novamente, só realmente colocando o pigmento ali dentro daquele fiozinho, tá? Ah, mas Kátia, a pontinha do meu fio não pegou, né? Eu conferi, realmente ficou ali a pontinha. Passa ao contrário aquele fio. Se você passa de baixo para cima, a pontinha não pegou, você vem só na pontinha e dá uma puxadinha, tá bom? Não tem problema de fazer isso. É até bom fazer para não ter muito retoque. Você já percebeu que ele não pegou? Já passa ali na pontinha, tá? Não tem problema você fazer isso. Na junção dos fios lá também. É ideal a gente já fazer todo de uma vez. Mas se lá na junçãozinha o fio você terminou antes de encontrar com o outro fio que tá descendo, vai lá e puxa aquele fiozinho até terminar, certo? Mas, Kátia, eu tenho que fazer sempre uma passada e o meu resultado cicatrizado não pode ter retoque nenhum? Não, gente, tá? Vai acontecer de ter retoque? Vai. O que não pode acontecer é a cliente voltar com a sobrancelha sem fio nenhum, né? Sem nenhuma micropigmentação. Mas ela voltar com um fiozinho ou outro que apagou, né? A pontinha ou ficou um pouquinho mais claro, é normal. A gente está falando de pessoas diferentes, de organismos diferentes e que vão ter uma resposta imunológica ali diferente. Então, assim, é normal. Por que o pigmento some? O nosso organismo vê o pigmento como um corpo estranho, tá? É uma coisa ali que está invadindo o organismo e fala, opa, isso aqui não faz parte. Vamos fagocitar esse pigmento e tentar expulsar de todas as formas possíveis. Por que o organismo não consegue expulsar por inteiro? Porque as partículas do pigmento, eles são micropartículas, certo? Mas elas não são tão pequenas a ponto do organismo conseguir expulsar. Ele vai expulsar sim uma pequena parte, mas ele não consegue expulsar por inteiro, que aí vai ser onde o pigmento vai fixar na pele. Mas, Kátia, esse pigmento ele não é permanente, não. Ele, com o tempo, o organismo vai conseguir ir expulsando aos poucos, por isso que ela vai clareando com o tempo, certo? Já, por exemplo, o pigmento de tatuagem, as partículas do pigmento, elas são um pouquinho maiores e por isso que a tatuagem tem a característica de ser permanente, tá? Então é muito importante na hora de fazer o procedimento a gente fazer com pigmento específico para micropigmentação. Então assim, o pigmento de micropigmentação ele foi estudado para estar sendo usado especificamente para micropigmentação, tá? O que acontece é que o pigmento de tatuagem ele é muito mais barato. Então, às vezes, o profissional acaba usando, né, pelo valor, mas ainda precisa ser muito estudado para ver se é viável o uso do pigmento de tatuagem para micropigmentação. Então, eu não aconselho, certo? Outra coisa importante, o uso de pigmento de qualidade, gente.
Tem muitos pigmentos no mercado. Eu atualmente uso a RB Colors por vários motivos. Primeiro, porque ele tem uma carga pigmentar muito boa, tá? Ele foi feito exclusivo para a técnica de microblading, né? Quando essa técnica veio para o Brasil, não tinha nenhum pigmento que atendesse a técnica. Foi aí que a Renata Barcelli, ela desenvolveu o pigmento da RB Colors, né, para estar atendendo a técnica. O pigmento foi desenvolvido pensando na técnica de microblading, mas hoje tem uma gama de pigmentos para lábios, para delineado, pode ser usado sim na shadow, então é um pigmento que eu uso e tenho excelentes resultados. Tá? Tem outras marcas no mercado, vocês podem estar testando, mas essa é uma que eu confio. Isso também influencia muito no resultado cicatrizado. Eu tenho pigmento de qualidade, tá? Então, fiz o procedimento com uma lâmina que tem uma boa precisão. Gente, isso é importantíssimo, tá? Lâminas de precisão, aquela que você estica a pele, você coloca a lâmina, faz uma leve pressão e ela vai, tá? Ela vai com facilidade, faz aquele fiozinho fininho e planta o pigmento. Eu já trabalhei com lâminas que ela prendia ali na pele e às vezes fazia aquele fio bem aberto, bem mais grosso. Então, tenho que ter lâminas de qualidade, que tenham precisão e que tenham Anvisa. É muito importante nós trabalharmos com equipamentos e lâminas que tenham Anvisa, certo? Se chega a fiscalização, a vigilância sanitária e você está trabalhando com equipamentos que não são certificados, eles recolhem e você pode ser autuado, tá? Então a lâmina, além de, se ela não tiver uma Anvisa, além de prejudicar no seu resultado cicatrizado, pode te dar problemas também, certo? E outra coisa, quando eu usava lâminas da China, tá? Aquelas vermelhinhas, eu percebi o seguinte, o que acontecia nos meus resultados? Eu fazia uma sobrancelha até que ia bem, né? Ela fazia ali os fiozinhos, ia bem. Na hora que eu ia fazer a segunda sobrancelha, eu já percebia que tinha perdido o corte. Então, no começo, o que acontecia? A sobrancelha que eu fiz primeiro cicatrizava muito bem. A que eu fazia segunda ficava mais clara. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Será que é minha mão? Na hora que eu faço a de cá, eu ponho menos pressão? Aí eu fiz um teste. Eu falei, vou começar a de cá primeiro e depois fazer essa de cá. E batata, gente. Aconteceu a mesma coisa. A que eu fiz primeiro ficou mais escura e a que eu fiz depois ficou mais clara. Porque a lâmina perdeu o corte. Então, o que eu tava fazendo? Eu tava fazendo uma sobrancelha com uma lâmina, a outra com outra. Então, eu tava gastando 2 lâminas por procedimento. E não compensa. Se eu compro uma lâmina boa, de qualidade, que tem precisão, eu consigo fazer as 2 sobrancelhas com uma lâmina só, né? E ficar elas por elas, mas meu resultado fica melhor, tá? O fio fica mais fino. E eu ainda tenho a segurança de ser uma lâmina, né, com certificado Anvisa. Então, é uma economia que não vale a pena. É a mesma forma o pigmento. Não adianta eu economizar, comprar um pigmento mais barato, comprar um pigmento de tatuagem, né? Pigmento de tatuagem não tem as cores definidas igual tem as de micro. A de micro já vem as cores, né? E é que vocês podem usar ela pura na sobrancelha. Elas já são formuladas para isso. A de tatuagem não, tá? Então, assim, não adianta você economizar ali no pigmento, tá? Mas o seu resultado final não vai ficar bacana, tá? Então, sempre, gente, prezem pela qualidade do material que você trabalha. Não adianta você economizar em tudo e aí cobrar um valor mais barato, né? Para poder ter lucro. Não adianta. Eu já tenho 3 anos que eu trabalho na área, mais de 3 anos que eu trabalho na área, e eu treino todo dia. Treino é algo constante, as técnicas vão evoluindo, tá? Então a gente precisa sempre estar se atualizando, ok? Então eu preciso ter produtos de qualidade, eu preciso continuar treinando, tá? Evoluindo para mim ter um resultado bacana, certo? Sem pensar em lucro. O lucro vem a partir do momento que você entrega um trabalho de qualidade, certo? Porque você consegue agregar valor naquele trabalho. E esse é o mais importante, você mostrar para o seu cliente o valor, não o preço, tá? A partir do momento que você entrega um trabalho de valor, você consegue colocar o preço que você quiser,
Então, recapitulando, para mim ter um resultado final cicatrizado, nítido, fino, né, sem expansão, eu vou precisar, primeiro, analisar o tipo de pele da minha cliente, tá? Segundo, ter um pigmento de qualidade, tenha uma alta carga pigmentar. Eu preciso de uma lâmina de qualidade que tenha um corte de precisão, para mim ter fios finos, né? Eu preciso também de ter o ângulo correto do tebore. Isso também é um ponto importante que eu não falei, tá? Para fazer fios finos, com o tebore, eu preciso ter um ângulo de 90 graus. Eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assim. Sempre 90 graus. Por quê? Se eu faço fio com o tebore de lado, eu vou estar cortando além daqui, eu vou estar cortando por baixo da pele. Então, na hora que cicatriza, ele vai cicatrizar onde eu cortei e vai cicatrizar por baixo. É aí que fica aquele fio grosso. O que acontece muitas vezes? A profissional faz fios lindos ali na hora, porque isso não aparece na hora, tá? A profissional faz fios lindos na hora, posta aquele antes e depois, você olha assim, nossa, ficou muito bonito. Mas na hora que cicatriza, vem aquela sobrancelha que compactou, porque foi feito fio muito perto e foi feito a implantação meio que na diagonal. Então, volta esfumada, não adianta, tá? Para fazer uma implantação correta, tem que prestar muita atenção aqui, ó, no ângulo do tebore. Ele não pode ficar na diagonal, sempre a 90 graus, tá? E outra coisa muito importante, estiramento da pele. Se eu também não esticar bem essa pele, o fio não vai ficar fino. Ele vai cortar, ele vai ficar aquele fio grosso, tá? Então tem que ser 90 graus e eu tenho que estar bem, esticando bem 3 pontos, tá? Então é basicamente isso. Decido a técnica que eu vou usar, analiso a pele da minha cliente, escolho um pigmento de qualidade, uma lâmina com boa precisão, faço o estiramento correto em 3 pontos, coloco o meu tebore a 90 graus, faço todo o procedimento a 90 graus, analiso a pressão de mão um pouco mais forte no início da sobrancelha e mais leve na cauda, tá? Faço a análise se o fiozinho realmente, se o pigmento ficou ali realmente dentro do fiozinho. Se precisar, eu reponho o pigmento ali dentro, tá? Confiro novamente e instruo a minha cliente a fazer o pós correto, tá? Falo para ela, mando no WhatsApp, porque é extremamente fundamental, tá? Voltou para fazer o retoque, você vai ver que vai ter pouquíssimo retoque ou praticamente zero. Tenho clientes minhas que não precisa fazer retoque, tá? Não precisa fazer fiozinho nenhum. Eu faço design, mostro para cliente, né? E pronto. Tenho ali minha foto de procedimento cicatrizado. Por isso que é importante eu sempre marcar para minha cliente estar voltando no estabelecimento. Por mais que as minhas sobrancelhas quase não dão retoque, é importante eu ter fotos de procedimentos cicatrizados, porque só ali, né, que eu vou ter certeza, né, que a profissional consegue um resultado bacana e que eu, como profissional, tô conseguindo entregar um resultado bacana para minhas clientes, tá? Então não adianta você observar foto de antes e depois. Foto de antes e depois imediato engana, tá? O fio pode estar fininho ali no pós-imediato e na hora que cicatriza fica grosso, fica esfumado, unifica tudo, fica compactado. Então, gente, sempre que for escolher uma profissional para realizar o procedimento ou uma profissional para você fazer um curso, analise os resultados cicatrizados dessa profissional. Só aí você vai ver se ela realmente domina a técnica, tá bom? Tem que observar esses detalhes. Fios finos qualquer um faz. Sobrancelha cicatrizada com resultado nítido, sem esfumar, sem expandir, só se aplicar a técnica correta. Uma dúvida que eu sempre recebo, Kátia, eu tenho que colocar um pigmento mais escuro para minha sobrancelha voltar no tom que eu quero? Não, gente. O pigmento ele tem que já ser escolhido conforme a cor dos fios naturais da minha cliente. Se ela tem fios naturais loiros, eu vou pôr ali naquela cor de fio dela, tá? Se eu fizer de forma correta esse procedimento, a pele vai expulsar muito pouco e a cor, ela não vai ficar. Antigamente eu falava,
a cor ela vai sumir 30%, ela vai clarear 30%. Não, ela não clareia 30%, tá? Ela vai clarear bem pouco do que aquilo que eu implantei. Então eu não preciso colocar cor escura, tá? E outro mito que é cor clara não fixa. Cor clara fixa sim, tá? Eu vejo muitos procedimentos por aí de pessoas que têm fio loiro, infelizmente com preto, com castanho escuro, porque a profissional não domina a implantação dos fios e a cicatrização perfeita. Acha que só pigmento escuro que fixa. Mas não, gente, pigmento claro também fixa. Tem que ser feito de forma certa. Então sempre dá uma olhada ali nas sobrancelhas de fios claros, que você vai ver o quanto aquela profissional domina de implantação e cicatrização. Então não, gente, eu não devo colocar cor mais escura para ela cicatrizar na cor que eu quero. Fazendo da forma certa, ela vai clarear muito pouco, né, da cor que foi colocada lá no primeiro dia, no dia do procedimento, tá? Se voltar mais claro, né, se aquele organismo da cliente conseguiu realmente fagocitar e eliminar parte desse pigmento, que pode sim acontecer, aí a gente vê com a nossa cliente se ela quer que escurece um pouco o procedimento. Aí faz o repasse do fio. Só que importante, eu tenho que repassar exatamente em cima do fio que eu fiz na primeira sessão, tá? Porque se eu passo um pouquinho pro lado, aquele fio que era fino, ele fica grosso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Sempre eu vou pegar e vou repassar exatamente em cima do fiozinho, tá bom? Para evitar que o fio fique grosso, que expanda, certo? Kátia, se eu usar o pigmento preto, a minha sobrancelha ela vai fixar melhor? Gente, eu particularmente eu não gosto de usar cor preta em sobrancelha. Se a minha cliente tem aquele fio muito escuro, preto, né? Eu dou preferência para usar o castanho escuro, tá? Porque o preto puro, e dá para ser usado na sobrancelha? Dá, tá? Pode ser usado também. Mas o preto a gente dá preferência para usar em delineado, tá bom? Sempre use o pigmentos claros, só em última, né? Realmente tem que ser escuro, você usa tons mais escuros, tá? Mas a cliente que tem sobrancelha com os fios pretos, eu normalmente uso um castanho mais escuro, tá? Mas não um preto. Às vezes eu até, numa pele negra, né? Às vezes eu coloco ali na mistura o pigmento preto, o castanho escuro, eu coloco uma gota ali do laranja, tá? Pra tá evitando desse procedimento na hora que, com o tempo, ele ia azulando, ele ia acinzentando, tá? Como uma forma de precaução, tá? Não que seja necessário. Hoje em dia os pigmentos eles já vêm prontos, mas como precaução, em peles negras, peles morenas ou com subtom frio, eu prefiro colocar ali uma gotinha do laranja pra tá, né, realmente garantindo que aquela sobrancelha ela não acinzente com o tempo, tá bom? Sobrancelhas de pessoas fumantes que tomam remédios controlados, eu também gosto de colocar uma gotinha desse pigmento laranja, tá? Se for feita na camada correta, a probabilidade de azular ou acinzentar é mínima. Nesses casos pode acontecer, mas a gente colocando a gota do hot, né, do pigmento laranja, a probabilidade também vai ser muito pouca, tá bom? Sobre a profundidade correta, uma coisa eu sempre falo para as minhas alunas, a gente tem que observar o seguinte, o fiozinho, quando a gente vai analisar lá, ver se o pigmento tá lá dentro do fio, o fio ele não pode abrir demais, tá? Ele não pode ser aquele fio que você abre, você vê lá realmente o corte. Ele tem que abrir levemente, o pigmento tem que estar ali, mas não pode abrir muito, tá? Essa é a camada correta. O fio ele não pode abrir demais, mas também ele não pode estar ali muito superficial, tá? Se ele estiver superficial, ele não tá na camada certa e ele vai sumir muito rápido. Porque a nossa primeira camada, que é a epiderme, ela se renova. Então, se eu implanto pigmento nessa camada, com pouco tempo aquele pigmento some. Porque tem essa renovação celular e acaba expulsando junto o pigmento. Então eu sempre vou ter que tomar cuidado com a profundidade. O que acontece muito, né, com os profissionais iniciantes é o quê? No início voltar praticamente zero pigmento e a cauda fixar bem até demais. E aí coloca a mesma pressão em toda a sobrancelha e a pressão no início ficou insuficiente, o pigmento sumiu e a pressão na cauda ficou muita e aprofundou. E acaba até voltando cinza, tá? Azulado. Então tem que tomar muito cuidado.
faz o comecinho, abre ali o fiozinho, vê se tá correto, vê se a pressão tá certa. Eu não vou usar a mesma pressão para todas as clientes. Uma pessoa que é mais nova, ela tem uma pele mais firme, tá? Tem mais colágeno, tem ali a camada, né, de gordura, que nós temos a camada de gordura em todo o corpo, tá? Então aquela pele ela é mais firminha, tá? Então ali eu vou usar um tipo de pressão. Uma pessoa lá, uma pele mais madura, ela tem menos colágeno na pele, já não tem não tem mais essa camada de gordura. Então ali aquela pele vai ser muito fina. Qualquer pressãozinha a mais, você vai estar fazendo um corte, você não está fazendo mais um fio, tá? Aquilo vai gerar cicatriz. Eu já vi muito procedimento que a pessoa removeu e ficou aqueles cortes, ficou aquela cicatriz, né, do fio ali, porque a pessoa pôs muita pressão, tá? Então faz um fiozinho, vê como aquela pele abriu, para realmente não fazer o procedimento profundo, tá? Se aquela ficar profundo, ele vai mudar de cor, tá? Uma coisa que eu sempre falo, pigmento muito profundo na pele, não é que ele mude de cor, ele vai ser visto ali, né, com um tom mais azulado, esverdeado, que é que nem nossas veias, né? Elas não são verde ou azul. A gente vê esse tom porque ela está muito profundo. Da mesma forma o pigmento, se você implantar muito profundo, você vai ver ele de outra cor, tá bom? Então assim, evita de cortar muito fundo. Se você ainda não está dominando o peso da sua mão, é preferível que você faça mais superficial e aquele procedimento volte para você com pouco pigmento, você fazer muito profundo e aquele procedimento voltar chumbado, voltar com fio muito grosso, tá? Então, dê preferência para uma mão mais leve do que uma mais pesada. Uma mais leve você consegue consertar, uma mais pesada não, só com remoção a laser, certo? Tem que ter muito cuidado, gente, principalmente no início. Com o tempo, vocês vão ver que vocês vão pegando ali, né? Você já sabe o peso que você vai usar, você já sente a pele, você consegue sentir, né, como que tá sendo a implantação. Tem pele que você já vai ver assim, essa aqui vai dar zero retoque, porque a pele, a característica daquela pele é uma pele que implanta muito bem. Já tem pele que você vai falar, essa daqui vai dar um pouco mais de retoque. Então, assim, quanto mais sobrancelhas você fizer, melhor você vai ficar. Cada sobrancelha que você faz vai ficar melhor do que a última, tá? Então é treino, é persistência, é não desistir no primeiro obstáculo, tá? É sempre tentar fazer o máximo, o seu melhor, tá? Lembre que você está trabalhando com a autoestima de outra pessoa. Então treine muito em casa, para depois você fazer modelos, para você fazer procedimento em clientes, tá? É uma vida. Não é, e é o rosto de uma pessoa, certo? Então a gente precisa sim, né, conhecer muito de design, conhecer, estudar bastante sobre implantação, sobre, né, micropigmentação, para poder entregar um trabalho de qualidade. E para finalizar, qual é a durabilidade do meu procedimento se ele for feito de forma correta? Eu consegui atingir a cicatrização perfeita, Kátia? Então, olha, eu não posso afirmar que é tantos meses, porque cada organismo é um organismo, tá? Não que esse pigmento vá sumir, mas ele vai clarear, ele vai precisar, né, de uma manutenção. Eu chamo de manutenção anual porque tá ali entre 8 meses a 1 ano e meio, tá? Mas depende muito da cliente. Normalmente, pessoas que têm anemia ou uma pele mais oleosa, aquele pigmento tende a clarear mais rápido. Já uma pele mais seca, né, mista, aquele pigmento tende a durar mais. Se esse procedimento for feito com a lâmina nano ou micro, né, na profundidade, ali na primeira camada da derme, ele tende a durar de 8 meses a 1 ano. Agora, se esse procedimento for feito ali um pouco superficial, né, que o pessoal está denominando agora como nanoblade, né, que é feito com a lâmina nano, mas que é mais superficial, ele tende a começar a clarear a partir do 4º mês. Né, de 4 a 6 meses já está bem clarinho. Não vai sumir também, tá? Porque se ele sumir, ele foi feito muito superficial mesmo, tá? Então, ali a partir de 6 meses, ele já tá clarinho, já dá para fazer um novo procedimento, tá bom? Então, assim, vai depender muito do organismo, mas fica entre isso daí, tá? Não passa muito disso não, tá bom? Então é isso, gente. Vocês fazendo o procedimento da forma correta, implantação certinha, a sua cliente realmente cuidando dela, né, em casa, fazendo o pós correto,
não tem erro. A sua cliente vai voltar com a sobrancelha muito bonita, natural, com fios nítidos, finos, né, sem expansão, e aqueles fios realmente realistas, né, que de longe nem dá pra ver que é micropigmentação. E esse é o intuito, ter sobrancelhas mais preenchidas, mais bonitas, com um formato realmente que vai valorizar aquele rosto, mas que não fique nítido que aquilo ali é uma micropigmentação, tá bom? Eu fico por aqui, qualquer dúvida a gente deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer.